Bom, a aula hoje vai falar sobre petróleo, né? Petróleo, esse líquido que foi conhecido no passado como ouro negro, devido a seu valor de mercado, porque dele se retiram muitos combustíveis e ele é uma fonte de matéria-prima para várias indústrias. Então ele é muito importante comercialmente. Petróleo, a palavra petróleo diz um pouquinho da origem. É o óleo que vem da pedra, né? É um líquido oleoso, inflamável e a cor varia de acordo com a formação geológica do local. Vai do âmbar ao negro. Geralmente ele é menos denso que a água, ou seja, fica flutuando. Quando a gente tem desastres ambientais, um derramamento de petróleo, o petróleo fica na superfície da água. Ele é encontrado tanto em subsolo, na área continental, como em altas profundidades no mar. O que temos no petróleo? O petróleo é constituído basicamente de hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos são separados e depois são utilizados com suas frações. Como foi formado o petróleo? Temos duas teorias. A teoria inorgânica, que não é muito aceita, e a teoria orgânica, que é a que eu vou falar. É a teoria que ocorreu um desastre ambiental, a queda de um meteoro. Esse meteoro matou grande quantidade de seres vivos, mas provocou um levantamento de muito pó, muita poeira, e essa poeira ela cobriu a radiação solar, fazendo com que não ocorresse a fotossíntese. Assim, os vegetais morreram, os animais que sobreviviam dos vegetais morreram, e os animais que comiam outros animais morreram. E depois esse material veio sedimentando, veio caindo sobre a matéria orgânica, sem a presença do oxigênio, porque não tínhamos fotossíntese, e formou-se o quê? Os depósitos de petróleo. Então, a teoria mais aceita é essa: a queda de um meteoro, a grande sedimento na atmosfera, impedindo de a radiação solar chegar até as plantas, sem fotossíntese, e aí a gente tem a formação dos depósitos de petróleo. A formação do petróleo se ocorre em várias regiões do planeta. Bom, vamos falar sobre a história do petróleo. A exploração comercial do petróleo iniciou apenas em 1859. O norte-americano Edwin Lawrence Drake perfurou o primeiro poço lá na Pensilvânia. Ele encontrou petróleo a 21 metros de profundidade. Hoje no Brasil a gente procura petróleo a 7 quilômetros da lâmina de água, quer dizer, o pré-sal está lá embaixo, e os caras achavam a 21 metros. A exploração do petróleo aqui ela não tinha muita importância. Quando que vai ter importância? Quando se desenvolvem os motores a combustão interna, que precisavam de um combustível. Aí o petróleo tem uma ascensão no comércio. Exploração do petróleo. Na exploração são utilizados vários processos de investigação. O primeiro deles é via satélite. Vão se analisar qual é o tipo de solo que tem na certa região. Aí chama-se o geólogo vai analisar o solo, ver se é uma rocha sedimentar. Muito bem, é rocha sedimentar? Pode ser que tenha petróleo lá no fundo. Chama-se o geofísico, né? Faz-se uma exploração, o cara mapeia o tamanho do campo e a partir disso começa a se fazer o levantamento se é viável ou não. O geoquímico, que é o cara que vai fazer a análise do solo, também a análise do tipo de petróleo, ele vai falar, olha, esse petróleo é bom para isso, é bom para aquilo, porque o petróleo, mesmo tendo um nome igual para todos, a gente tem várias frações diferenciadas de petróleo. Oleofínico, parafínico, um é bom para combustível, o outro é bom para matéria-prima. Então, por isso que a gente tem importação e exportação. Às vezes o país ele é sustentável, ele consegue produzir o petróleo que ele gasta, mas ele tem que exportar o petróleo dele, porque o petróleo dele é bom para um tipo de atividade, mas não é bom para outro. Bom, em cima da formação do petróleo, a gente tem uma formação de gás natural. Então, essas bolsões de gás natural a gente pode ter ou sobre o petróleo ou sem o petróleo, né? Por exemplo, na Bolívia, a gente tem a formação de bolsões de gás natural sem o petróleo. Aí fez a sondagem, vai ocorrer o rompimento, a pressão interna aqui é maior do que a pressão externa, o petróleo vai jorrar. Depois ele vai parar de jorrar porque as pressões igualam. E aí eles precisam utilizar bombas para estar retirando o petróleo. Se for no mar, eles injetam água salgada que vai fazer com que o petróleo seja empurrado para fora da jazida. Reservas de petróleo no mundo, né?
Aqui a gente tem a Arábia Saudita com a principal reserva de petróleo, né? O Brasil também tem uma quantidade de petróleo, está aqui, ó, essa região. E aí a gente tem os Estados Unidos hoje ele produz muito petróleo. Por quê? Porque ele está produzindo petróleo a partir do xisto, né? Mais para frente a gente vai ver que petróleo é esse. Por isso que tem caído o preço vertiginosamente do barril de petróleo, né? A Rússia também é um país que consome muito petróleo por causa do frio da região. Eles usam para aquecimento. O Irã e o Iraque são ótimos produtores aqui, ó, consomem pouco petróleo e produzem muito. O Kuwait, que já teve envolvidos em guerras aí, né? Muito bem, o petróleo é a solução ao problema. Hoje os ambientalistas colocam em xeque. Vale a pena gastar, investir dinheiro para retirar petróleo do fundo do mar? Sendo que a gente poderia investir esse dinheiro em outras fontes, em fontes alternativas, por exemplo, energia elétrica, energia solar, então outras fontes que gerassem menos poluente para a atmosfera, porque o petróleo ele vai gerar combustíveis que, quando queimados, vão gerar CO2. O CO2 é o principal gás que gera o aquecimento global. Então, quanto mais petróleo a gente queimar, mais gás carbônico a gente vai lançar para a atmosfera, maior vai ser a temperatura do planeta. E vai provocar mais desequilíbrio ainda. A gente vai ter o aquecimento global se elevando, a poluição ficando cada vez pior, né? Fora os acidentes que a gente tem. Por exemplo, aqui a gente tem um acidente com um petroleiro, né? A gente vê imagens que são cruéis, né? Os pássaros, os animais marinhos, todos cobertos com petróleo, porque o petroleiro afundou e derramou, ou como teve um acidente lá na Inglaterra, uma válvula da BP ficou vazando, jogando petróleo para o mar. Então, não seria mais viável investir em novas fontes, em fontes alternativas, né? O Brasil tem algumas correntes aí, por exemplo, energia eólica, energia solar, né? O biocombustível, que é o etanol que a gente usa. Então, os ambientalistas falam que não, a gente não deveria investir em petróleo, deveria procurar fontes alternativas, mesmo que demore um pouco mais. Só que aí existem os produtores de petróleo, que fazem um lobby para que se consuma petróleo. Refino do petróleo. A parte química aqui é importante, mas a física é fundamental, né? Aqui o petróleo, depois de ele aquecido, as moléculas com menor ponto de ebulição, o petróleo é aquecido, as moléculas com menor ponto de ebulição vão subir na torre de refinamento, né? Esse refino vai separar as moléculas menores, vão subir e vão passar pelo trocador de calor. Passando pelo trocador de calor, elas vão ser resfriadas e voltarem para dentro da coluna. Vai formar um líquido em contrafluxo para evitar que sejam arrastadas as moléculas. Mas aí a gente vai ter a separação de gases, por exemplo, o gás propano, butano, sai aqui nessa região, porque tem 3, 4 átomos de carbono. Aqui nessa região a gente vai ter gasolina, nafta. Bom, nesse slide a gente vê as principais utilizações do petróleo. Então, o petróleo cru, ele vai sofrer a separação aqui na coluna, e a gente vai obter propano e butano, que é o gás de cozinha, o GLP, vai obter produtos químicos, como solventes que são utilizados em tinta, gasolina como combustível de automóveis, querosene de aviação, óleo diesel para caminhões, e o que sobra, a gente vai ter a formação do asfalto, então do petróleo se aproveita quase tudo. Muito bem, essa foi a aula que falava sobre petróleo. Depois nós vamos retomar alguns aspectos sobre hidrocarbonetos. Obrigado, até a próxima.